Social media, você já perdeu um cliente bom sem nunca nem entender exatamente em que parte do processo comercial que isso aconteceu? Olá, social media, eu sou a Letícia Ferraro, criadora do Podlet. Aqui eu sempre vou te ajudar a se desenvolver como estrategista de conteúdo e transformar o jeito que você pensa e cria conteúdo para as redes sociais. Às vezes a gente pensa que a pessoa só não fechou com a gente por conta da proposta, por conta do preço, que achou caro, que não tinha verba, que não era o momento, mas na prática tem muita proposta que está sendo perdida que não é sobre o dinheiro, tá? Mas é muito mais focada no jeito e no processo comercial. Como o processo comercial foi feito antes mesmo ali da proposta. Então, nesse episódio, eu vou te mostrar o processo comercial completo que eu uso para qualificar lead, para fazer o primeiro contato, para fazer reunião, para fazer a proposta, até para fazer follow-up. Então, vai ter todo o meu processo para você copiar e colar, fechar contratos de social media acima de R$ 1.500, tá? Então, passo a passo, bonitinho. Bora pro conteúdo. Primeiro, as pessoas tentam fechar a proposta falando só dos atributos do produto. Ah, eu vou fazer para você 3 posts por semana. Olha, eu vou te ajudar a criar o calendário dos stories. Olha, a criação de conteúdo vai te ajudar porque você não tem tempo. Só que, gente, vamos parar para pensar no cliente ideal. O empreendedor, não é que ele não quer saber sobre isso. Ele não quer saber só sobre isso, né? Mas enfim, a gente tem que pensar no que vai impactar esse empreendedor. Ele dorme e acorda pensando no problema dele. Então, o problema dele às vezes é que ele quer que a empresa dele cresça, ele quer faturar mais, ele quer sair na frente dos concorrentes. E às vezes o que tá faltando para você vender dentro de todo o processo comercial, desde o conteúdo que atrai esse cliente até o momento da proposta, é você aprender a mexer no ego desse empreendedor. Então, ao invés de você ficar falando sobre, ai, quantos posts? Ah, o design tá incluso ou não tá incluso? Você vai mostrar que você entendeu o problema dele. E você entendeu melhor do que qualquer outra pessoa. O empreendedor, ele não quer saber quantos posts você faz. Ele quer saber se a empresa dele vai crescer, se vai faturar mais com ele investindo em marketing. Então, antes de apresentar uma proposta, qualificação de lead. Você precisa ter um canal, que é por onde esse cliente pode entrar. Então, são os canais de aquisição. Então, esse canal de aquisição, ele vai filtrar quem realmente tem necessidade, a verba para te contratar, antes de você ir lá e gastar seu tempo. Porque o que acontece às vezes é, você gastou o maior tempo com o cliente, conversando, já tá em reunião, e chega na reunião, só tinha R$ 300. Por quê? Porque você não qualificou essa pessoa. Então eu uso um formulário que tem 5 perguntas para fazer essa qualificação. Então, pergunta assim, a pessoa não consegue falar comigo direto no WhatsApp, tá? O formulário, ela só consegue ter a opção de falar comigo preenchendo o formulário, tá? Então, vamos lá. Eu coloco ali, preencha o seu nome, o arroba da sua empresa nas redes sociais, dentro do formulário, tá? O nome de usuário da empresa nas redes sociais, o nome dela, a faixa de investimento, e é selecionável. Então, no mínimo de 1.000 a 3.000. Você tem de 1.000 a 3.000? Aí tem várias faixas, né? Mas a primeira faixa é de 1.000 a 3.000. Número de WhatsApp, qual serviço que a pessoa quer contratar, também é selecionável. E só isso já diz tudo que eu preciso saber antes da primeira conversa, antes de chamar a pessoa. Por quê? Porque eu já consigo entender, eu consigo olhar a empresa dessa pessoa, eu consigo acessar, visitar o perfil dela, eu consigo entender o que ela já fez porque eu visitei o perfil, pela verba eu já sei qual serviço que eu consigo oferecer, o que eu vou conseguir entregar. Então, não faça, às vezes o erro também é querer qualificar demais. Eu vi um formulário uma vez, gente, para solicitar uma proposta de social media, tinha 16 perguntas. Princípio de conversão de lead, gente. Vamos estar estudando? A gente tem que perguntar somente o necessário para qualificar. O restante é bate-papo no WhatsApp. O restante é na reunião. Você já contratou alguém? Como você se sentiu? Gente, que pergunta é essa? Vocês estão tirando isso de onde? Depois da qualificação, a gente vai chamar esse lead no WhatsApp. Então, a primeira mensagem que eu mando para esse lead, eu sempre falo assim, fulana, eu vi que você me chamou, recebi seu formulário, interessada aqui, né, em tal serviço, eu coloco o serviço que a pessoa selecionou. E eu queria que você me contasse um pouquinho mais, né, sobre o seu momento, sobre o momento da sua empresa, o que você tá procurando. E aí vem o pulo do gato, porque eu sempre finalizo a mensagem com: fica à vontade para me mandar áudio, se você preferir. Por quê, gente? Nem todo cliente vai responder a gente do mesmo jeito. Mas essa mensagem fez total diferença nas minhas conversões. Porque o cliente que escolheu mandar áudio, que sentiu a vontade de fato, ele entrega muito mais detalhe.
sobre o que ele tá esperando, sobre a expectativa dele, por que ele tá procurando um marketing, e tudo isso ajuda ele a entender qual é a dor que o cliente tem. Então, no primeiro momento da reunião, eu já começo assim. Então, eu tenho essa técnica de ouvir antes de falar. Porque o segredo da venda tá em você saber o que o cliente tá procurando, você saber o que ele quer, você saber o que ele precisa. Então, primeiro a gente vai ouvir esse cliente. Olha, fulano, a gente já conversou ali um pouco no WhatsApp, mas eu queria te ouvir um pouco mais. E aí eu presto atenção total em tudo que ele tá falando. Eu vou anotando palavras-chave do ponto que ele mais tá citando. Então, por exemplo, o cliente falou que ele nunca trabalhou a rede social com alguém, que ela acha que tá no momento certo de começar, porque a empresa precisa crescer, que é o que ela quer fazer a empresa crescer. Então, eu vou focar durante toda a minha reunião só em pontos que mostrem que eu consigo ajudar ela a crescer. Então, eu vou falar sobre todo o meu serviço igual eu já falaria, só que eu foco no que eu sei que é o objetivo dela. No que eu sei que é a dor, no que eu sei que é o que ela tá procurando. Quando você sabe filtrar essa necessidade ouvindo antes de falar, o resto da reunião, ele flui, ó, sozinho. E antes de continuar, deixa eu te pedir uma coisa, me segue no Instagram, tá? Meu Instagram é @LeticiaFerraro, ou com 2 Os. Por quê? Porque lá eu coloco muitas dicas também para social media, eu coloco conteúdo, recebo sugestões de vocês por lá para temas de próximo episódio. Então, se você tiver alguma sugestão, é só me mandar lá no direct. Lá você também encontra no meu perfil a Sala das Estrategistas, que é uma comunidade que eu tenho de aulas gratuitas. Ou seja, se você não me seguir, você tá perdendo um monte de coisa. Então, se você tá aqui no YouTube, se inscreve no canal. A gente tá com a meta de chegar nos primeiros 100 inscritos. Tô gravando isso aqui hoje, a gente tá com 73, então falta pouquinho. Então, cada pessoa que se inscreve vai ajudar, vai contar muito. Falando do Spotify, né? Se você tiver, avalia com 5 estrelas, segue também, isso me ajuda muito, beleza? Falando de onde a gente parou, que é o foco da reunião, voltando pra isso. Durante a reunião, o meu foco é mostrar que eu tenho a solução para o que o meu cliente precisa. Então, durante toda a conversa, o meu foco é um só: mostrar para esse empreendedor que eu tenho a solução para o problema dele. Se ele deixou claro que ele precisa se destacar dos concorrentes, eu vou trazer, e isso é um padrão, tá? Eu trago por padrão, da reunião, dentro de todas as propostas, uma análise dos concorrentes. Então, uma análise do nicho, dos concorrentes, isso me ajuda a fechar. Por quê? Porque eu filtrei. Eu já sei que essa pesquisa vale a pena. E eu automatizei essa pesquisa com o Cloud, inclusive. Então ele já bota dentro da proposta pra mim. Não me dá trabalho pra criar a proposta com essa informação, com esse comparativo dele do nicho, dos concorrentes. E eu agrego muito mais valor, porque eu já chego familiarizada. Aí um outro ponto. Se você tem ali um case de sucesso, esse também é o momento de você trazer dentro da proposta comercial. Por quê? Porque esse empreendedor aqui, ó, olha, eu desenvolvi esse trabalho, funcionou assim. Principalmente se você tiver um case específico do que o cliente está procurando. O cliente está procurando crescimento, você tem um case de crescimento? Se você não tem case, não tem problema nenhum. Se você não tem depoimento, não tem prova social, não tem problema. Isso não vai te impedir de fechar. Mas se você tiver, traga, porque vai potencializar isso. Às vezes você já gerou um resultado muito bom para um cliente, só que você nunca falou disso para ninguém, você guardou para você. Gente, isso também vai te ajudar a fechar contratos com valores maiores. Então, eu não tô falando pra você inventar, pra você fingir que gerou um resultado que não gerou. Eu tô falando pra você começar a perceber o que tem de bom no trabalho que você já faz, no trabalho que você já entrega. E aí a gente vai pro final da reunião. Depois de eu apresentar todo o meu serviço, eu termino com uma simples frase. Fez sentido pra você, fulano, que eu apresentei? Gente, quando a solução, eu mostrei pro cliente, eu peguei o problema dele, eu mostrei solução, o nível de objeção nessa hora, ele é muito baixo. Porque a pessoa já chegou no fechamento convencida. Porque antes disso tudo, eu ouvi o que ela queria. Então, se você resolve o problema, mas você não mostra a solução, o cliente, ele não paga pelo que ele não viu, gente. Ele precisa ver. Não basta que você saiba resolver o problema do cliente, você precisa mostrar pra ele. E mostrar pra ele não é mostrar na nossa linguagem. A gente fala marketês, né? A gente tem que mostrar na linguagem do cliente. E às vezes entender coisas básicas, tipo que entender que o cliente, ele não é marqueteiro. Ele pode ter uma boa noção de marketing, mas quando eu falar de dados, quando eu falar de métricas, quando eu falar de estratégia, eu vou explicar de um jeito que ele entenda. Olha, seu objetivo é esse, eu vou analisar esse ponto. Seu objetivo, então, explicar pra ele de um jeito que ele consiga entender o que eu tô falando. Isso também é muito importante, porque se o cliente não tá entendendo, você só tá falando difícil, pra ele não vai significar nada no final das contas. Então você precisa priorizar falar a língua do cliente. E aí, vamos lá. Então eu já falo, olha, fez sentido pra você? Acabou a reunião, eu já falo, fez sentido pra você? Se ele não fecha no momento da reunião, tem gente que nessa hora já solta a pessoa, pode ir, tchau.
Beijo, eu fico te aguardando aí no seu tempo. Só que, gente, isso faz o lead esfriar. E depois, você não sabe nem quando que você vai retomar esse contato. Então, se não fechou na reunião, porque eu fecho em uma única reunião, mas se não fechou na reunião, eu já falo, fulana, pra quando que a gente consegue deixar marcado esse retorno? Já que você não consegue me confirmar agora, já vou deixar marcado na agenda. Que dia que você consegue me confirmar? Pra eu já te mandar mensagem. E eu já deixo esse compromisso na agenda com data, com hora. E eu tô marcando a minha agenda e vou falando pra ela que eu tô marcando. E falando, olha, fulano, já tô colocando aqui na minha agenda então, tá? Você prefere que eu te mande mensagem de manhã, à tarde, nesse dia? Por quê? Porque isso cria um vínculo. Isso cria um compromisso maior que, depois eu te chamo, depois eu vejo, vou ver e te falo. E uma outra dica, não deixa o lead esfriar. A pessoa respondeu o seu formulário, vai ver na hora, vai chamar ela na hora. Tudo bem, não tá no meu horário. Aí beleza, aí você chama ela no primeiro horário do dia seguinte, mas tem que ser sua prioridade. O comercial, ele é o coração do negócio. Então, o lead, às vezes ele esfria porque você não deixou um compromisso marcado. Então, tanto o compromisso de chamar a pessoa na hora que ela responder, quanto esse compromisso marcado se a pessoa não fechar na reunião. E falando de objeção, toda objeção vira conteúdo. Então, a pessoa colocou ali uma objeção, eu vou responder ela na reunião. Só que eu vou mapeando. Todos os clientes ou mais de um cliente já trouxe essa mesma dúvida, vai virar um conteúdo. Vai entrar na minha linha editorial. Por quê? Porque o meu conteúdo ele também tem a função de qualificar quem está chegando até mim. Então, quando a pessoa vem pelo meu perfil, se a pessoa já viu o conteúdo que responde essa dúvida, ela já chega com uma dúvida a menos, ela já chega mais qualificada. Então, a objeção, ela tem que virar ideia de conteúdo. Aquela ideia de conteúdo que você ainda não usou, mas que você vai usar. Então, o que você pode fazer? Os últimos contatos, que isso também, para fechar toda a questão da estrutura comercial, ter um controle comercial. O que tem no controle comercial? Tudo. Todos os leads que chegaram, todo mundo que eu tô prospectando, pra onde foi, o que aconteceu na reunião com cada um, a proposta que eu apresentei, o valor que eu passei, se fechou, se não fechou, quem eu tenho que entrar em contato, qual serviço não fechou, qual serviço fechou, porque depois eu faço outras coisas, que é reativar contatos. Então eu posso trazer depois um novo episódio falando só sobre isso, se vocês se interessarem sobre essa parte de reativação comercial. Então o ponto é, tenha um controle comercial. Tá? Porque lá você vai conseguir pôr, a pessoa não fechou por conta disso. Tem essa objeção aqui. E aí eu consigo fazer com que tudo isso vire conteúdo. Se você quiser já colocar na prática, o que você pode fazer? Pegar os últimos 2 leads que você conversou que não fecharam e revisar. Então você vai entender, eu qualifiquei essa pessoa? Eu consegui entender o problema dela? E esse negócio de mandar proposta no WhatsApp, gente, corta isso da sua vida. Vou falar em reunião, vou mandar proposta no WhatsApp. Você tá com medo do quê? A pessoa tá ali pra contratar a sua empresa, você vai deixar só no WhatsApp porque você tem medo de ir conversar com a pessoa? De passar uma proposta de gerenciamento de redes sociais? Você não é social media. A pessoa já tá te chamando, ela já tá interessada no seu serviço. Aí você apresenta a proposta em reunião. Você não vai ficar nisso de, fiz a reunião, mandei no WhatsApp. Aí fica com medo. O que será que o cliente vai me responder? Gente, coragem. Coragem pra trabalhar. É o mínimo que a gente precisa ter pra poder fechar bons contratos. Porque não adianta depois ficar chorando que não fechou o contrato, porque ficou... como é que você tá mandando a proposta? Só tô mandando no WhatsApp. Eu faço a reunião e tô mandando ali no WhatsApp. Tem que vigiar. Bom, por episódio de hoje foi isso. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like se você estiver no YouTube. Lembra que a gente tá quase chegando nos 100 inscritos no canal. E eu queria deixar esse agradecimento, porque, de verdade, pra mim é muito especial dividir esse momento com cada uma de vocês, ajudar mais e mais sociais mídias a chegarem cada vez mais longe. Aqui na tela tá aparecendo o meu Instagram, é @LeticiaFerraro, não sei se você tá me vendo ou tá só me ouvindo, mas não esquece de ir no Instagram, porque lá tem comunidade gratuita com aula, tem dica, tem bastidor das minhas mentoradas, então eu sempre tô trazendo ali um ensinamento ou outro, tô contando muito com você por lá, até pra mandar suas sugestões, qual episódio que você quer ver por aqui. Não se esquece de, se estiver no Spotify, avaliar com 5 estrelas, seguir o podcast, se estiver no YouTube, deixar o like, se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo episódio.